E aí, Rafael, boa noite. Kelly, boa noite. Vai chegando com a gente aí. Vai no aviãozinho de vocês aí, vai convidando o pessoal para participar. Silvia entrando. Vai no aviãozinho aí, vão convidando todo mundo para estar entrando na live aí para participar com a gente hoje. Eu tô convidando aqui, Rafael. Rafael, vou te chamar a hora que atingir pelo menos umas 18 pessoas aí, hein? Já entra no aviãozinho seu aí, convida toda a rede de amigos seu aí, que é bem vasta mesmo. E aí a gente já entra aí para falar hoje sobre gestão de categorias com o Rafael Soares. O cara é fera. Rafael, você está me ouvindo bem aí? Manda um joinha aí se você estiver me ouvindo bem. A Vivian, Vivian, obrigado, viu, pela participação. Chama todo mundo aí, Vivian, porque hoje é gestão de categorias. Envolve muito também a área de armazenagem, de estocagem, de EPIs também. Ô Rafael, a Vivian vai estar comigo também dia 14. Vai estar falando sobre gestão de estoque e compra de EPIs. Pessoal, vai convidando a rede de contato de vocês aí. Eu estou fazendo isso aqui agora. Eu vou colocar o Rafael no ar aqui só quando atingir pelo menos 18 pessoas, hein? Vamos chamando o pessoal aí. Estou convidando todo mundo aqui, ó. A Paula entrando. Convida toda a rede de amigos seu aí, Paula. Estou convidando o comprador de elite. Estou convidando todo mundo aqui, ó. Eu acho que eu já convidei umas 25 pessoas aqui para participar da live, hein? Daniela, vai convidando a rede de amigos de vocês aí. Vamos chegar pelo menos umas 18 pessoas para me colocar o Rafael no ar aqui para estar falando com a gente sobre gestão de categorias. Hoje o tema é gestão de categorias com o Rafael Soares. O cara é fera em gestão de categorias, pessoal. Daniela, boa noite, Daniela. Convida toda a rede de amigos aí. Acho que eu já vou colocar o Rafael aqui. Guardando as... Já te convidei aí, Rafael. Beleza, Rafael? Fala aí, Antônio, tudo bem? Tudo bem? Obrigado, viu, cara, pela participação aí. Obrigado por aceitar meu convite. Ó o Rota do Comprador aí, ô Anderson. Vai aí na rede de amigos aí, ó. Convida todo mundo, cara. Convida todo mundo para participar, que esse aqui é um network, um bate-papo mesmo. O intuito nosso é só agregar valores e conhecimento para o público de supply chain, correto, Rafael? É isso aí, não é? Isso aí. Antônio, primeiro de tudo, cara, que oportunidade, que prazer tá na tua rede, no teu Instagram. Tá conseguindo me ouvir bem? Muito bem, cara. Legal. Muito bem. Muito bacana, Rota do Comprador aí, a Dani Gama, minha parceira lá do Fala Company. Pessoal, muito legal, Antônio, obrigado pela oportunidade. E vamos chamar aí, eu tô vendo o Léo do Estratégia de Compras também, que você já teve uma live com ele, eu também. Já, deixa. O Léo é fera, cara. O Léo é muita gente boa. Muito. Ó, e nós vamos participar de uma live, eu acho que se não for me engano, o Léo pode falar melhor aí, dia 19, no Café com Comprador. Não sei se você vai estar. Você vai estar, Rafael? Por enquanto, não. Não, então nós vamos participar de uma live no Café com Comprador, vai ser vários debates, vários temas ao mesmo tempo, vai ter mais ou menos aí umas 10 pessoas aí participando. Legal, bacana, né? O Café com Comprador também é outra plataforma incrível que junta todo mundo, acho que o importante é isso, né? Juntar todo mundo da área de compras, de supply, para a gente trocando ideia e se ajudando, e eu acho que é o que há. Eu acho que é o que precisa, né, Rafael? É a gente unir força e ir para cima, né? Ô, Léo, vai na rede sua aí, cara, dá uma força para nós aí, vamos subir essa audiência nossa aí, porque a gente não pode perder a oportunidade de fazer pergunta
pontuais, perguntas pontuais para o Rafael Soares. O cara é fera em de gestão de categorias. Demorou para me trazer ele. O pessoal não pode perder essa oportunidade, não, né, Demorou. Rafael? Pô, É, a noite é complicado, a noite é o plano B, né? A gente está correndo atrás aí do plano A, o plano B, graças a Deus, tenho as minhas aulas de inglês, então à noite eu estou sempre dando aula, até por isso eu ando meio fugindo das lives aí, até para participar com o Léo não tenho conseguido muito, mas à noite eu estou dando tá muita vendo? aula, então a gente tem que ganhar o pão, né? Então eu tenho dado muita aula à noite, é por isso. Mas obrigado mesmo pela oportunidade. A nossa área de compras, que a gente ama tanto, supply chain, planejamento, e nesse assunto bem específico de gestão de categoria, que eu gosto muito. Acho que pode ajudar tudo quanto é profissional aí a aprender mais e fazer diferença nas empresas, sem dúvida. É, maravilha. Quando eu convidei o Rafael, pessoal, eu falei assim, Rafael, fique à vontade para escolher o tema que você achar melhor, que você se sente melhor. O Rafael falou assim, Antônio, eu vou no gestão de categorias. Eu falei, vamos embora, porque eu não conheço nada de gestão de categorias, mas eu quero aprender junto com todo mundo aí, cara. Sim, Entendeu? Então, pessoal, para quem chegou e está chegando aí, ó, o André entrando, Cris para quem Jesus. chegou, Cris Jesus, obrigado aí pela audiência. A Belinha, nossa estagiária lá no setor de compras, obrigado mesmo pela Legal, legal. participação. É muito importante. Fica aí, viu, Isabela? Fica até o final aí com nós. Ô, Rafael, eu vou começar a te apresentar, mas primeiramente, cara, eu queria falar que quem ficar até o final com a gente aí, fica até o final, vai ganhar um percentual de desconto. Eu estou com 3 treinamentos, não sei se você está sabendo. Eu estou com um treinamento fiscal para Sim, compradores, um sistema de gestão de fornecedores e estou também com um Strategic Search com ênfase em negociação. eu vi. Quem ficar até o final vai ganhar aí um percentual aí de desconto. Bacana. Ah, e o Rafael, e tem uma bem legal também, cara, que essa vai ser minha e da Mônica. A Mônica, não sei se você teve o privilégio de estar conhecendo ela, uma mulher espetacular, gente finíssima mesmo. Nós vamos estar fazendo uma mentoria de currículos e Instagram. Nós vamos fazer 3 dias de mentoria sobre análise de currículo, análise de Instagram, e no quarto dia ela vai analisar o currículo do pessoal. Então vai ser Bacana. bem bacana mesmo isso aí. Nós vamos Perfeito. fazer a chamada na terça-feira. Legal. Que atitude bacana de vocês. Muito bacana. É, obrigado. Pessoal, eu estou aqui com o Rafael Soares, o cara é fera, formado em gestão empresarial, com ênfase em línguas, espanhola, administração e idiomas. Ele é professor de MBA em gestão de compras e professor de inglês. Mais de 10 anos trabalhando na área de supply chain, gerente de categorias, strategic search, logística, comércio exterior, contratos. Falei tudo, Rafael. Pelo amor de Deus, o cara tem uma bagagem incrível. Isso aí. Além de tudo, né, para ser comprador, tem que gostar muito de gente, né, Antônio? Tem que gostar de gente, né? E para poder ser gerente de categoria também, para poder negociar e conseguir o melhor contato aí, para melhor ser o outro, mas Eu acho que tá caindo um pouquinho a é, conexão do Rafael lá. estão me Rafael, tá ouvindo? caindo um pouquinho. Eu, Agora sim, voltou. voltou, eu vi uma rodinha ali mesmo. Aproveitar para mandar um abraço para a Fátima e para o André, meus amigos compradores aqui do Rio. Ó, maravilha. O André falou que Os carioca em peso. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, eu Ah, só espero que seja flamenguista, viu? Porque eu sou claro! mineiro, moro em. Pô, Ó, aê! claro! Eu sou, ó, eu sou mineiro, moro em São Paulo e sou flamenguista. Isso aí. Tenho certeza que o Fábio Zanetti, que está ouvindo a gente aí, também é flamenguista. A Carol também, que entrou, é flamenguista. É, Maravilha. esse conceito, né, da gestão de categorias, gerenciamento de categorias, assim, é claro que não é toda organização que você consegue implementar e tal, e eu posso dizer que eu sou um profissional de sorte por ter conseguido trabalhar em mais de uma multinacional onde eu consegui trabalhar com isso, né? Porque, assim,
você, primeiro de tudo, você consegue viver estratégia na veia, desde o momento que você é apresentado para a gestão de categoria. Às vezes você só trabalhou a vida inteira com RFQ, RFI, que é muito importante também, né? Projetos e tal, que era muito a minha vida. E aí, do nada, eu fui para uma multinacional norueguesa e tal, e eles falaram, olha, você vai ter que desenvolver matéria-prima, você vai ter que lidar com produto químico e tal. E Fátima, botafoguense não, né? Poxa vida, mas eu amo a Fátima. Mas a questão é que, assim, e eles falaram, olha, esse desenvolvimento de matéria-prima vai ser junto com a área de pesquisa e desenvolvimento, né, com R&D, que eles chamam, e vai ser bem completo, desde você encontrar a matéria-prima aqui no Brasil ou na América do Sul. Se você não encontrar aqui, você vai ter que praticar a gestão de categoria para poder encontrar em outro lugar ou desenvolver um acordo global. E assim, já vou contar meio que o final da história, né? Quando você tem um acordo global desenvolvido, você, basicamente, no final, é colocar o pedido automático no sistema e fazer o follow-up do transporte. Claro que não é tão fácil assim, não é tão simples assim, mas assim, ao invés de você ter que ficar fazendo RFQ de tudo, aquele RFI bem pesado de tudo, é muito mais simples, né? Pensando na gente, comprador, na operacionalidade, é muito mais simples você implementar a gestão de categoria, né? Então aí eu comecei contando o final da história e o benefício para a gente que é de compras e só do benefício operacional, né? Isso sem falar do mais importante, que é do benefício financeiro de qualidade, que aí a gente começa a ficar maravilhado pela coisa, né? É, Que bacana. é importante falar também, assim, que obviamente não é todo material e serviço que você consegue implementar isso, né? Igual eu estava falando para vocês, também tem eu tenho experiência em indústria química, tenho experiência em indústria do petróleo, então assim, em petróleo e gás, em projetos específicos, obviamente é muito mais difícil, porque a demanda, a compra de equipamentos, seja no Brasil ou seja fora, ela é muito variada, né? Já me perguntaram de demurge aqui, caramba, mas já demurge? Cara, a galera aqui é fera. Ah, Demurge acontece muito? Depende, né? Depende da empresa, né? A gente fala. O que acontece? Nessa questão das compras de projeto, então você tem, cada hora você tem uma demanda diferente, com uma engenharia diferente, com um projeto diferente. Então, para você categorizar isso e globalizar esse tipo de demanda, é muito mais desafiador, né? Porque o conceito do gerenciamento de categorias é você agrupar os itens, né? É você pegar mesmas demandas ou demandas similares e categorizá-las. Identificar o mercado fornecedor, identificar similaridades. Então, um material que você fazia aí 20 RFQs por ano, eu fazia na minha fábrica aqui no Rio, você na sua fábrica em São Paulo, o fulano na fábrica dele lá no Nordeste, o ciclano na fábrica dele lá nos Estados Unidos, o outro na fábrica na Ásia. Ao invés de você ficar fazendo a RFQ o ano inteiro, você vai fazer um trabalho aí estratégico de mapeamento. Você vai primeiro identificar uma oportunidade, fazer um mapeamento e verificar que você tem uma possibilidade aí de comprar de muito menos fornecedores de forma muito mais estratégica, né? Então, num conceito muito reducionista aí mesmo, é isso. Você agrupar esses itens ou esses serviços até, isso pode ser muito bem aplicado para serviços também, e automatizar isso e comprar de menos fornecedores, de maior qualidade e, obviamente, o mais importante para as empresas, né, com fornecedores melhores e com preço muito melhor. Tem que essa questão. bacana, cara. É bem bacana. Bacana mesmo. Ó, o Anderson do Rota do Comprador já está falando aqui, ó, classificação de categorias e cadastro de material. Como realizar esse processo da melhor forma? Legal, bacana. A questão da divisão das categorias, obviamente, depende muito da empresa que você está trabalhando, né? Então, é um trabalho inicial com os diferentes stakeholders que você tem ali, sem falar muito ainda de sistema. É muito importante essa categorização. Então, por exemplo, a minha experiência ela é com indústria química, né?
em duas indústrias químicas diferentes, eu trabalhei aí com gerenciamento de categorias. Então, é muito importante também que você não burocratize demais o processo. Então, onde eu trabalhei, você tinha aí mais ou menos, aqui pelo menos no Brasil, a gente tinha entre 27 e 30 categorias, e se quiser, você poderia ter até mais, né? Então, é muito importante na hora de categorizar, você fazer uma codificação interessante, se for o caso, você contratar empresas especializadas, a codificação disso dentro do ERP é muito importante. Eu acho que até antes da gente chegar nessa questão da codificação, dizer como você chega nesse trabalho de entender o que precisa ser gerenciado através de categoria. Eu acho que isso é o mais importante, né? Porque é aquela questão que eu estava falando agora. O que eu vou identificar? O que eu vou parar? O que eu estou comprando muito? Então, assim, é aquele trabalho de formiguinha, mas através do ERP, de você fazer estratégia, você vê lá o que você tem um spend muito alto, um gasto muito alto e muito repetitivo, e o que você, hoje em dia, você não está comprando de forma estratégica. Então, e cruzar esses dados com dados de outros países, dados de outras plantas. Então, é dessa forma. Bacana. Ô, Rafael, você teria alguma planilha, algum exemplo dessa forma que possa disponibilizar para o pessoal ou não? Bom, Algum trabalho nesse sentido aí? as planilhas, quando eu saí do último trabalho, obviamente elas são sempre muito multinacionais, né? Mas assim, eu realmente estou fazendo um trabalho específico em cima disso e para poder apresentar para o pessoal. Eu fico em contato com você para de repente a gente fazer um trabalho em conjunto disso, porque bacana. E os fluxos são sempre voltados para o ERP, mas é uma coisa que eu não tinha pensado. De repente é uma coisa que a gente pode pensar aí a quatro mãos, fazer alguma coisa para o pessoal, né? Bacana, porque é uma ferramenta aí num Excel, um PROC-V aí, algum input, alguma coisa que você tira do ERP, que você consegue jogar na planilha aí, faz um PROC-V e já te dá automaticamente aí, né? Porque, pra você ter ideia, Rafael, às vezes a gente está conversando com pessoas aqui que não tem nem ERP dentro da empresa muita dela. gente, com entendeu? certeza, com Então, certeza. tem muita gente aqui que está trabalhando ainda na planilha, está trabalhando, mandando cotação no e-mail, entendeu? Então, é bacana você pensar num trabalho dessa forma aí. Depois, se você quiser, você me convida, eu participo 100% com você. Legal. Pode me convidar. É uma coisa interessante, até para poder a gente ampliar e enxergar todo mundo que a gente precisa atingir, né? Até porque esse conceito de gestão de categorias, às vezes como não é toda empresa que você consegue implementar de cara, às vezes tem algum comprador que está assistindo a gente aqui, ele vai tirar uma ideia dessa live e vai começar a implementar a gestão lá, né? Então é muito legal o que você está falando. O pessoal do café entrou aí, ó, grandes amigos. Abração, pessoal. Ei, os caras é fera. Os caras é fera. O Léo Rosa até comentou uma coisa muito interessante aqui, né? O grande desafio é não viciar as compras nos mesmos fornecedores. É muito importante isso. E uma coisa muito na gestão de categorias, acho que voltou a bolinha aí. Ó. Vamos lá, vamos ver se volta. Voltou? Voltou, melhorou. Vamos lá. Beleza. Depois de implementado, eu vou fazer um passo a pouco, mas essa questão do vício do fornecedor, só me fala se está tudo bem com a internet. Voltou de novo. Vamos lá. Tá. A questão do vício do fornecedor é você também estabelecer uma rotina de negociação, né? Dependendo do material ou do serviço que você precisa. Porque, às vezes, dependendo, se for num strategic sourcing ou num contrato, aí vamos falar de um serviço que você está habituado, o contrato vale por 2 anos, né? Ou vale por 1 ano. Aí você pensa, por exemplo, numa matéria-prima, como tudo é muito volátil, conforme lá fora, conforme o dólar, conforme o barril do petróleo e tal. Então você sabe que você precisa de negociações a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 2 meses, aqui no Brasil, em relação a solventes, todos os tipos de solventes, chileno, nafta, as negociações são mensais. Então, em relação a preço e a qualidade de serviço, o fornecedor tem que se mexer todo mês, praticamente, dependendo da carteira dele, né? E para outro tipo de serviço, isso é muito legal, porque
às vezes você celebra um contrato aí num RFQ, num RFI normal, no Strategic Sourcing normal, e o fornecedor fica deitado em berço esplêndido aí durante 2 anos, durante um ano. E aí passa 6 meses, ele já cai, né? O SLA dele já fica aquela coisa horrível, a Verdade. qualidade do serviço não fica legal, e ele nem liga se o KPI, dependendo do tamanho da tua empresa, ele nem liga se o KPI não está legal. Então, a gestão de categoria, a parte final dele é exatamente, depois da implementação, é esse follow-up. Então, como vai estar sempre sendo renegociado, aquele cara não vai se sentir tão confortável assim. Então, É, ele vai ter que estar, obviamente, conforme é o dever dele, que ele fechou lá naquele acordo, naquele contrato, ele vai ter que estar sempre entregando, né? É o que ele se predispôs a fazer ali depois do que ele fechou com a gente, né? Então, essa questão do verdade. vício é muito verdade. Bacana. Ó, eu quero agradecer aí o Café com o Comprador, tá aí acompanhando a gente. Os caras são fera, foram um dos pioneiros aí, né, o Rafael, Com certeza. na parte de grupos de WhatsApp e network com compradores. O Léo também, o Anderson, os caras que estão fazendo um belíssimo trabalho aí online, ao vivo aí, quase todos os dias no Instagram. Parabéns mesmo. Ô, Léo, vai lá no grupo seu lá, manda o link lá, pede pro pessoal tá vindo aí para acompanhar nós aí, o Café com o Comprador também. Vai lá, Douglas, entra lá e puxa o pessoal para nós aqui. Isso Vamos, aí. vamos subir a audiência aí. Ó, Comprador e eu vou doidão. ó, o comprador doidão aí, o cara é fera também. Vai lá, chama toda a rede de amigos aí. Os Ó, posts de comprador doidão são muito bons, cara. Gosto muito. Me legal. divirto e a gente lembra do nosso dia a dia. É a mais pura verdade. Gosto muito. É, verdade, bacana mesmo. Todo mundo fala, Todo todo mundo mundo fala, gosta dele. É, ele tem que aparecer, né, ô Rafael? Ele tem né? que aparecer, Ele né? tem que aparecer, com É. certeza. Com certeza. Fica muito escondido aí E- pro nosso e- gosto. ele fica escondido atrás desses posts aí, ó. Tem que mostrar a cara dele pra gente ver aí. A Caru Aham. Jaeger, pagar mais e centralizar compra em grandes distribuidores, categoria MRO, vale o Uhum. custo-benefício pelo controle em sua opinião? Tem TCO Hum, nessa operação? legal. É muito, muito bacana essa pergunta, né? Cada caso é um caso, né, Caru? O que isso vai trazer de benefício para vocês, né? De comprar desses grandes centros aí de distribuição. Dificilmente a gente de compras consegue convencer a áreas mães, né? Que repassar esse custo de comprar um grande centro de distribuição vale a pena. Mas a gente sabe da qualidade do serviço, da rapidez, do custo de entrega menor. Então, isso tudo você tem que compor lá, depende da tua organização. Trazendo para. Eu já tive alguns bids que para algum determinado pacote que eu consegui entregar dessa forma. Né? Acho que vale caso a caso. É o que você mesmo já respondeu ali, é um TCO. Né? Se a questão do prazo for muito importante para o que você precisa, para não parar sua linha e tal, e o MRO, isso, né, obviamente, muito importante, a questão do prazo é muito importante, você tem que colocar um peso ali e, e vender isso, né? A gente é muito vendedor também em compras, né? E até entra nesse cálculo também a questão não só de distribuição, mas a questão também de importação e nacional, né? Como a gente sabe que a gente tem muito problema de tecnologia no Brasil, muitas das vezes vale muito mais importar, né? E no mercado nacional o preço dos materiais é em dólar também, então você acaba não tendo uma grande diferença entre a importação e o nacional, porque os dois são dolarizados, e o que diferencia é realmente o prazo. Não deixa de ser tão diferente quanto essa questão que a Carol falou da distribuição. Então aí você realmente vale de você conversar com o seu cliente interno, seu stakeholder ali, ou seja, operações, manutenção, com área de vendas, né? Eu lidei muito tempo com matéria-prima que eu tinha que fazer esse tipo de discussão o tempo inteiro com o pessoal de planejamento para ver estoque mínimo, MRP, e obviamente isso tudo era puxado por vendas, né? Então é isso, é uma negociação o tempo inteiro. A gente, fora negociar externamente com o fornecedor, você tem que negociar internamente. Então não tem uma resposta pronta.
pessoal tinha perguntado É, alguma coisa a mais. pode ir que talvez eu pulei aqui, mas se você estiver vendo alguma pergunta aí, você pode falar, tá? Tá bom, beleza. Vamos ver aqui. Ô, Rafael, e assim, na sua opinião, eu acho que a empresa tem empresas e empresas, né? Uhum. Casos e casos, né? A gestão de categorias, que nem você falou, ela pode ser implantada desde um parafuso até um motor de um avião, exemplo? Ótima pergunta. Depende muito do item estratégico da empresa, algo Uhum. nesse sentido? Eu acho, obviamente, isso aí mesmo que você falou, depende de empresas e empresas, e depende do segmento da empresa. Tem uma empresa que depende muito da contratação, por exemplo, de serviços, né? E tem empresa que consegue categorizar os serviços, né? E você tem aí vários compradores para poder comprar aquele serviço. E a gente sabe que no Brasil a qualidade de serviço, no Rio de Janeiro e tal, é tão, por exemplo, tão complicado que você conseguir categorizar esse serviço. E quando eu falo categorizar o serviço, é que cada comprador, cada gerente de categorias contrate poucas categorias mesmo, né? Matérias-primas. É, Você tem aí um gerente de categoria responsável por uma categoria que vai comprar aí 20, 30, 40 matérias-primas diferentes. Eu tenho uma experiência dessa na área de tintas, aí você tinha gerentes de categorias espalhados pelo mundo, dependendo da importância das fábricas. Tal fábrica, algumas fábricas na Ásia consomem mais a matéria-prima A, B, C. Então, o gerente de categorias fica lá e você tem que negociar, você como ponto focal, você tem que negociar com aquele gerente de categoria para ter melhores condições para o seu país. Ou então você acaba conseguindo negociar aqui localmente. Então você acaba sendo o próprio gerente de categoria. E aí você consegue perceber também que alguns itens não precisam ser categorizados, né? Vou pegar o exemplo que você deu. Um parafuso específico que você tem um giro de compra muito baixo. Não vai categorizar isso, continua deixando como RFQ. Porque você vai categorizar, você vai dar um volume de compra que você nem vai conseguir com o fornecedor, então não vale a pena você nem ter despender um tempo para poder fazer esse estudo, porque gestão de categorias, pelo menos inicialmente, requer um estudo estratégico do gerente de categorias, do gerente de compras, do coordenador, do supervisor ou de um especialista, de alguém que tenha bastante experiência na área, porque, pelo menos inicialmente, você vai ter que fazer várias análises e consultar a área técnica, consultar os demandantes para poder entender o que precisa ser transformado em demanda estratégica, entendeu? E pode acontecer também de você ter que categorizar ou não. Maravilha. Ó, o Thiago também, o Thiago Boneto participou de uma live comigo aí, o Thiago do Compradores de Elite. Obrigado, viu, Legal. Thiago, por participar. Muito bacana mesmo. O Enéas está falando aqui, Isso, legal. tem também a questão de variação de preços de commodities. E consegue-se melhores condições com distribuidores nesse caso? Se o seu volume de compra é muito menor que o distribuidor, obviamente vale a pena comprar do distribuidor, né? Se o seu volume de compra for tão grande quanto o distribuidor, obviamente a sua fatia lá do acordo global, você vai ter um preço melhor que que o do distribuidor. Então, isso até facilita no seu contato com o distribuidor, mas atenção só para não fechar a porta. Porque assim, eu tinha às vezes distribuidor batendo na minha porta o tempo inteiro. Pô, quero te vender essa matéria-prima A. E eu falava, olha, essa matéria-prima A, qual é o seu preço? Meu preço é US$ 2 o quilo. Olha, eu já compro no acordo global, muito mais barato que você, obviamente, por questão de compliance. Não vou abrir, mas olha só, não quero fechar as portas, não vou te prometer nada, mas no dia que eu tiver uma dor de barriga, eu posso chegar a comprar de você sim. Então, cara, vai me avisando toda vez que você tiver um estoque, alguma coisa pode acontecer, eu dependo de importação, o porto pode fechar, pode ter greve, a importação atrasa. Ao invés de eu pagar um frete aéreo de alguma coisa, eu dependo do distribuidor. Então, esse exemplo que o Enéas falou é muito pertinente para algum caso, se o meu volume é limitado,
Ou o contrário, meu volume é grande, eu me beneficio do acordo global, mas quando o acordo não dá certo por questão logística, pela importação, eu vou lá e aciono esse distribuidor. Então, por isso que o SRM, a gestão do fornecedor, é tão importante, né? Você não sair batendo no cara, não ser aquela coisa old school, o fornecedor só tem que apanhar. Não, né? Vamos respeitar o cara. Bacana. Ô, Rafael, pegando esse gancho aí, eu tenho um exemplo, um case que é dentro da empresa, que é bem legal eu estar falando para pontuar isso aí que você falou e complementar o que o Enéas perguntou. Eu adquiri um insumo agrícola de uma certa de um certo fabricante, Uhum. um adubo, e num preço X. Quando eu fui adquirir novamente esse produto, o fabricante falou assim, ó, infelizmente eu não vou poder vender para você mais, você vai ter que comprar pela cooperativa. Ah, mas e o preço? Não, eu mantenho o preço para você, mas tem que passar por dentro da cooperativa. Nesse caso, o que, que acabou acontecendo? A cooperativa, como comprava, sei lá, 100, 200 milhões de reais por ano, e eu comprava 10, 12 milhões, a cooperativa chegou no fabricante e falou assim, ó, você prefere vender 100 milhões para mim ou 12 pro Antônio lá? Aham. Então, é bem assim que funciona o mercado mesmo. Às vezes, compensa você comprar direto do distribuidor do que do próprio fabricante. Exato, é. E se você não teve nenhuma perda nesse valor final, não teve que pagar a bitributação, não teve perda logística, tudo bem, né? Eu acho que não tem problema algum. O Escola de Logística aqui está perguntando, eu não sou Rodrigão, da área de compra. Rodrigão. Beleza. Desculpa a ignorância, fica tranquilo, pode perguntar. Toda pergunta é bem-vinda, viu, Rodrigo? A categoria facilita a redução do meu estoque e consigo fazer isso no dropshipping, esse nome inglês aí que só você fala, Rafael. Vamos lá, deixa eu. Fala aí. Ah, dropshipping. Ah, legal. Aí, estranho aí mesmo. Uhum. Depende, Rodrigo. Depende do Rodrigo do Escola de Logística. Grande parceiro, gosto muito dele. Materiais muito Maravilha. bacanas também. Tá sempre fazendo live. Assim, depende da questão do fornecimento, né? Obviamente, se for muita importação, o seu estoque não vai baixar tanto assim, por conta do lote mínimo e dos níveis de estoque, que você conhece bem, que você precisa implementar, né? Mas, e aí você tem que estar muito bem azeitado para uma empresa que for muito voltada para vendas, e tem que estar muito azeitado isso, né? Só que assim, normalmente a diferença de um produto importado para um nacional, mesmo com dólar alto e dependendo do mercado, se forem preços dolarizados, tanto no importado quanto no nacional, se for tudo dolarizado aqui, lá, mesmo feito aqui, isso acontece, tá, gente? Você tem fábrica nacional que vende produto dolarizado. Ah, por quê? Porque a matéria-prima às vezes é importada, então é tudo dolarizado. Então você paga um troço importado $1, um troço nacional $1,50. Então acontece muito isso. O ideal seria ter tudo nacional, né? O prazo curtinho, compra ali de uma fábrica em São Paulo, vai me entregar em 7 dias, o preço menor, mas você não consegue muito isso por conta de tecnologia e principalmente por causa de preço. Então, se você for importar, você vai encher mais o seu estoque, sim. E aí você fala assim, então eu vou importar menos, né? Eu vou importar, vou trazer, ao invés de eu trazer um container cheio, eu vou trazer um pallet ou meio container. Tá, posso fazer. Você vai gastar mais de frete internacional também. Mas, tá. Aí depende muito do valor da sua carga, depende muito do valor do que você está comprando, do seu MRO, do custo da sua matéria-prima. Se o valor da sua carga for alto, versus o valor do frete, não vai pesar tanto. Agora, se o valor da sua carga for baixinho, o custo do frete vai pesar. Então, cada vez que você compra pouco, o frete vai pesar mais. Então, é toda uma engenharia, é todo um TCO, todo um strategic sourcing, é uma beleza. Isso é a beleza da área de compras, da área de supply chain. Você tem que fazer essas análises, né? Eu gosto muito, é o que me brilha os olhos e ter que fazer esse tipo de coisa.
Bacana. Ô, Rafael, é tudo que você falou, é análise de mercado, né? Estratégia de Sim, mercado, é uma análise, você tem que analisar todos os pontos, né? Tem que focar isso em todos mesmo. os pontos. Fornecedor, cliente interno, cliente externo, então é tudo isso aí. O Coro Carlini, É a Carol, Carol. ela colocou Coro É Carlini. o nome Não igual. sei se foge muito ao tema, mas poderia dar alguns exemplos de sucesso de qualificação de fornecedor? Eu acho que você falou um pouquinho no começo sobre isso, né? Mas eu posso falar bem rapidinho. Eu acho que é muito pertinente isso que Vamos lá. que a Carol perguntou. Legal. Porque, assim, às vezes você precisa, no final da gestão de categoria, porque depois que você faz esse passo a passo todo, você identificou a sua necessidade, você fez uma reunião lá com os clientes internos, falou, olha, apareceu uma matéria-prima nova aqui, ou uma possibilidade nova de fornecimento aqui no Brasil, e eu vou para esses caras, a gente compra, Travou. Travou? Voltei. Vou fazer uma análise aqui no sistema de quanto a gente compra e vou fazer um X vezes Y, vou fazer uma comparação de quanto a gente economizaria, tanto em preço quanto em prazo, se a gente mudar de fornecedor. Aí a gente faz isso tudo, implementa, negocia com o cara, bota lá o acordo. Só que antes de você é, homologar esse acordo, o ideal é que eu vi que teve até um outro usuário, eu vou aproveitar e fazer um gancho, antes de aquele acordo começar a usar aquele fornecedor, você faz um cross-check. Você faz, se já não for um fornecedor global homologado, que tem planta aqui no Brasil, você realmente tem que fazer uma verificação financeira, como é que está a saúde financeira da empresa, se não vai te dar trabalho, se não vai sair, não vai te deixar na mão no meio do fornecimento, se a empresa não vai fechar do nada, e se você não precisa fazer uma auditoria. E a auditoria, por exemplo, ela tem várias coisas envolvidas. Auditoria de segurança e meio ambiente, para ver se você não vai ter uma corresponsabilidade como fornecedor, né? Então, assim, e normalmente as grandes empresas, elas têm passo a passo, eu já vi live específica, posts no LinkedIn, você vê um monte, né? Então, você vê, por isso que é legal que as áreas, elas vão todas se emaranhando. E eu já fiz, assim, aqui no Brasil, eu fiz umas 20 auditorias de fornecedores, já fiz fora também, para poder fechar o processo de gestão de categoria. Isso pode acontecer. Você pode ter que auditar um fornecedor para ver se ele está de acordo com o que você precisa, e aí você só consegue implementar o acordo ou o contrato se o fornecedor passar na auditoria. Então, é um case, é mais ou menos isso que a Carolina perguntou. E aí a gente só conseguiu homologar a matéria-prima e barra fornecedor depois da aprovação na auditoria. Bacana. Rafael, vou fazer mais um merchanzinho aí, ó. Tô com 3 treinamentos. Claro. Treinamento fiscal para compradores. Tô com um sistema de gestão de fornecedores. E tô com um treinamento Strategic Search com ênfase em negociação. O treinamento fiscal é muito importante, pessoal. Vai ser dia 22. Todo comprador tem que conhecer de tributos e parte fiscal. É muito importante mesmo. E a Mônica, a Josiane, acabou de entrar aí. A Mônica, amanhã eu vou estar com ela, falando com ela, acertando a questão da mentoria. Nós vamos trabalhar em cima da mentoria de análise de currículo. Bem bacana. Legal. Ô, Rafael, você está vendo que está entrando pessoal aqui? Depois vocês colocam de que área que vocês são e de que região do país que vocês são. Porque é tão interessante, cara, que o Juca Reis, ele falou assim, ó, também não sou do ramo. Ele não é do ramo, mas ele fez uma pergunta aqui que casou perfeitamente com aquilo que você acabou de responder anteriormente. Avaliação de risco, como, por exemplo, saúde financeira e idoneidade do fornecedor, faz parte dessa gestão de fornecedores pelo departamento de compras? Não, mas foi a dele mesmo que eu consegui ver. Eu vi passando assim, e na Ah, verdade eu tinha tá. olhado Então assim, você já respondeu. eu consegui ver a dele e Ah, juntei com a da Carol. Pensa rápido, pensa rápido. Eu consegui ver a entendi. do Juca. Juca, Bacana. eu achei incrível a sua pergunta. É perfeito. Tem que andar Sei. tudo junto mesmo, né? Porque senão o fornecedor pode deixar a gente muito na mão, sim. Olha lá, o Enéas também está falando, comprando da Tailândia, muitas vezes ficou melhor buscar carregamento
Manhattan Manhattan, por causa aham. do custo, Manhattan por causa do custo marítimo. Isso aí. É, Se o lead time, se o prazo de entrega lá da sua produção permite, né, da sua produção, do seu projeto, que seja, se permite, quanto, né, aí você tem um prazo para poder fazer isso. Eu tenho até um estudo em relação a gerenciamento de compras. O gerenciamento, obviamente, quando você está numa multinacional, envolve que tem gente aqui no Brasil, gente em outros continentes, fazendo análise global daquelas categorias, não só daquela categoria, né? Mas vamos pensar aí, por exemplo, aqui eu comprei, que são matérias-primas, várias matérias-primas. E aí o pessoal do Global entregou para a gente, olha, aqui estão todos os acordos que vocês vão, vão ter que comprar, e o Brasil está incluído, fora o que vocês mesmos vão negociar, e está incluído tudo o CIF Rio, né? Fábrica aqui do Rio. E aí, obviamente, eu comecei a perceber com experiência na área que eu poderia fazer economia, isso muita gente faz no mercado, né? Fazer economia mudando o Incoterm da logística internacional. Então, ao invés. Fala com baixinho aí, fala com baixinho com a baixinha, Antônio. Pode falar. A gente é, tem presença ilustre aí. Ô, Rafael, tá feio o negócio aqui, cara. Eu tô Tá tendo feio. que, ó, aqui, Isso! Oi, ó. lindinha! Tá difícil aqui com. Deixa ela com você. Deixa ela aí no seu Eu vou colo. deixar. Beleza. Ô, Deixa ela aí com você. Rafael, Deixa ela de mais alegre. é, tá aqui, ó. O Caro, melhor maneira de categorizar é unir a área de planejamento de materiais junto com principais áreas? Sugere fiscal e financeiro para essa análise? Eu acho que é muito importante isso, né? Peraí, só me repete a pergunta. É para quê? Para cadastramento? O que que é? Caro, Ah, melhor maneira de tá. categorizar é unir a área de planejamento de materiais junto com principais áreas. Olha, Tá uhum, sugerindo, né? Fiscal e entendi. financeiro para essa análise. Olha, na verdade, assim, da categorização, do que tem que ser categorizado, do que tem que ser, né? Quem identifica a possibilidade do que vai ser categorizado, eu sempre penso que é a própria área estratégica de compras, né? A pessoa estratégica de compras. Então, assim, nas empresas, você sempre tem um especialista que é o gerente de categorias, né? Às vezes ele não tem esse nome, ele é um especialista, ele é um supervisor, ele é um gerente. Então, assim, essa pessoa ela já tem, por isso que também precisa ser uma pessoa experiente para fazer isso, né? Todo respeito ao pessoal que começou, um dia eu também já fui estagiário, já fui júnior, mas assim, você precisa colocar alguém experiente que já saiba, já conheça do conceito. Então, assim, a pessoa ideal para poder coordenar o gerenciamento de categorias é um gerente de categorias ou alguém muito experiente na área de compras ou procurement. Então, essa é a pessoa ideal, porque ela conhece tanto das demandas das áreas, né, ou do material ou do serviço principal do que vai ser comprado, e ela conhece das técnicas de compras e conhece o mercado fornecedor. Então, quem tem que tomar de conta disso é o gerente de categorias, mesmo que ele tenha outros nomes. O Leonardo tá falando aí que legal, agora ficou melhor. Tá difícil controlar aqui, viu? Hoje tá, hoje tá imperativa. Já Paz do falei para céu. você deixá-la aí com você no colo. É, é. Ó, o André Lima, A nosso G. amigo, ó. Nossa, o André, maravilha. André, brigadão aí pelo convite. André, tem que convidar o Rafael para participar com nós aí dia 19, hein, cara? Ih, André, Chama o intimou, hein? Rafael. Intimou. É, ó, deixa o Rafael perder um dinheirinho aí das aulas de inglês dele, mas para ele participar e agregar valor com nós lá, agregar conhecimento dia Que 19. figura! Ô, André, fala pro Douglas lá, hein? Bem bacana. A G está falando, essa análise de fornecedor fiscal e financeiro raramente será envolvido. É uma Isso função da aí. área de vendor qualifica. Oh, o pessoal está falando muito inglês aí, Rafael, você. Ó, depois você me dá um curso grátis aí de inglês, pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer uma troca aí, com certeza. Mas é isso aí, né? O Vendor Qualification é a qualificação de fornecedores. A Fátima, a gente trabalhou junto agora, por último, na Sapura, uma parceirona,
amiga para a vida toda, e profissional muito experiente na área também. Que é exatamente isso que eu falei, com outras palavras, a Fátima falou aí nos comentários. Que levar esse processo Bacana. são as pessoas experientes da área de compras. Obviamente que não, a gente não vai fazer isso sozinho, a gente vai contar com os clientes internos, a gente vai contar com informações, a gente vai contar, né, se a gente tiver um sistema, a gente vai contar para o sistema, se a informação de compra tiver num Excel do ano passado, com a informação de compra lá, a gente vai utilizar o Excel, mas quem tem que capitanear esse processo é a área de compras. É. Ó, o André tá lembrando um negócio aí muito importante, pessoal, e um negócio que envolve a área da saúde, envolve vários fatores de risco aí, ó. Falando em risco de fornecimento, lembramos de um caso recente do governo de São Paulo, com a compra do respirador para combate ao Covid-19. Muito cuidado, principalmente com o fornecedor estrangeiro. Realmente, se não analisar o fornecedor estrangeiro, o Thiago Boneto, do Compradores de Elite, falou para mim: Antônio, eu morei 4 anos na China, então ele tem um vasto conhecimento, mas ele bateu em cima da tecla que tem que conhecer o fornecedor. Realmente, você tem que estar lá no pé do fornecedor, conhecer. Claro. Tem fornecedores bons, tem fornecedores ruins. O material veio da China, ele é Xing Ling, mas tem Xing Ling no Brasil também. Quantas falsificações tem dentro do Brasil, né, Rafael? E isso entra, o próprio André falou aí, e mais alguém comentou, né, falou nos comentários, que, como tudo é um emaranhado, entra dentro da análise de gerenciamento de risco, né? Até fiz um vídeo lá no Pílulas esses dias, e em gestão de categorias também, você tem que fazer a análise de gerenciamento de risco. E numa compra para Covid, é a primeira coisa que você tem que fazer. Aí você vai falar lá com, né, no serviço público, às vezes você encontra alguns departamentos com nome engraçado, central de compras, aí o chefe da central de compras te dá a requisição em papel lá, compra lá, mas eu ainda quero que você compre, ainda quero uma economia, às vezes a gente vê o contrário, né? Mas quero que compre com economia. Aí, sério, em tempos de pandemia, você vai querer que compre, né, do lugar mais longe, que vai levar mais tempo, tudo bem, a gente está falando de situação hipotética que, em se tratando de respiradores, a gente sabe que aqui no Brasil chegou um tempo que não tinha respirador para fabricar e tal, e esse tipo de coisa. Mas eu acho que análise de risco nesse caso, a gente, principalmente nessa hora, tem que ver a possibilidade de atrasar, né? Se o troço não vai parar na alfândega de outro país, se o outro país não vai reter, esse tipo de coisa, né? É o risco, porque, né? E o risco nessa hora qual é a finalidade. Nesse caso, que a gente está conversando aí em 99% dos casos, é atender um projeto, atender uma produção, para a produção não parar. Mas nesse caso, é chegar para os hospitais, para as pessoas, né, serem tratadas. Acho que seria a maior compra mais arriscada se eu tivesse no lugar. Diferente. É difícil. É difícil. É uma escolha difícil, uma opção difícil, porque envolve vidas, né? Sim, sim. Valeu, Léo. Boa live, querido. Obrigado. Obrigado aí pela presença. Depois a gente vai para lá, viu, Léo? Parabéns. Já tô indo. Obrigado, viu? Ô Rafael, você tem algum case de sucesso aí que você pode estar citando para a gente aí, para melhor exemplificar isso aí? Claro, não, tenho alguns sim. Vou citar um de uma forma bem... Tô rindo aqui, né? Usar uns exemplos muito bons, né? De vodka Absolute do Paraguai. Muito bom. Assim, inicialmente, é o que eu estava falando lá no início da live para você, essa questão de ter que desenvolver mais de 300 matérias-primas para essa multinacional que eu trabalhei aqui no Rio, né? Eles me deram um trabalho, olha, aqui está uma lista com mais de 300, tinha 350 matérias-primas e você precisa, num prazo determinado, você precisa desenvolver todas essas matérias-primas desde o zero, encontrar esses fornecedores no Brasil e do fornecimento, eles precisam virar
ou fornecedores locais regionais, né, e transformando, fazendo todos os passos da gestão de categorias, identificando, verificando quanto que vai ser comprado, o aumento do volume conforme os anos, até você implementar a negociação e o acordo depois, obviamente, quando você tiver a fábrica. Nessa época a gente nem tinha fábrica, e fazer o follow-up. E no final, entregar esse acordo pronto. E dessas mais de 300 matérias-primas, nem tudo foi conseguido fazer no Brasil, ou por falta de tecnologia dos fornecedores, ou por preço muito caro, porque eu tinha informações do exterior, do preço das matérias-primas fora do Brasil. Então, o que eu não consegui fechar aqui no Brasil, eu recorri aos acordos globais. E aí, até por conta desse projeto aí gigantesco, eu consegui uma promoção, fui para coordenador e tal, e foi bem bacana. E fora isso, até porque esse projeto foi entregue um ano antes da fábrica ficar pronta, eu consegui essa promoção. Bom, a fábrica não está pronta, mas se a gente quiser começar a comprar matéria-prima agora, mesmo sem ter fábrica, a gente pode. Você imagina. Então, isso foi bem diferente. E eles se acostumaram. Pô, o cara conseguiu dar conta de mais de 300 matérias-primas, fazer estratégia, ele vai para a fábrica, ele vai continuar desenvolvendo outras matérias-primas também. Pega ela no colo aí, Antônio. Vamos lá, fala com a menina. Ai, aqui, lindinha, muito linda ela. Ô, Rafael, é bem bacana, cara, que você falou um negócio muito importante aí, que é a questão do... Você falou bem lá atrás que o gestor de categorias ele tem que ficar em pontos estratégicos. Você citou exemplos aí de você comprar produtos em países diferentes, né? Mas trazendo para a realidade de pequenas e médias empresas no Brasil, a gente pode ter uma certa ideia aí de implementar essa gestão de categorias. Talvez você possa falar melhor, talvez você já teve experiência com isso, acredito que teve. Sim. Dentro do próprio departamento de compras, você colocar um comprador específico para gerir aquela categoria. Perfeito. E fazer aquele estudo de mercado. Você vai ser responsável por essa categoria, você vai gerir o mercado, você vai estudar o mercado, ver de que forma que está o mercado. Você já fez esse trabalho, teve case de sucesso referente a isso aí, só para a gente entender um pouco mais na realidade de pequenas e médias empresas no Brasil. Sim, perfeito. Muito boa a sua pergunta. E eu acho que ele consegue ser aplicado se você tem um volume para poder fazer. Eu acho que só em pequenas empresas, obviamente, o comprador ele não vai conseguir tomar conta de uma categoria, né? Ele vai tomar conta, por exemplo, de todos os serviços da empresa, ou de todos todos os materiais, de tudo quanto é... Tudo que for MRO, por exemplo, tudo que for matéria-prima, mas eu já tive que fazer isso sim em empresas menores, ou até mesmo nessa empresa que eu te falei, que, por exemplo, lembra que eu te falei que tudo quanto era matéria-prima nacional ficou por conta da fábrica, ou seja, ficou por minha responsabilidade. E ali, tudo, por exemplo, que foi matéria-prima nacional, eu tive que mapear todos os fornecedores, por exemplo, de solvente. Aí você vê quem que é o fornecedor tecnicamente aprovado. Aí você pega para uma empresa menor, né? Você precisa lá do parafuso XYZ e você mapeia. Meu volume permite comprar do distribuidor grande? Não, vou ter que comprar do distribuidor pequeno, né? O que eu consigo oferecer para esse cara? Então, é isso. Aí você tem que analisar muito o seu volume, né? Vou querer oferecer um volume anual, um volume semestral, ou vou querer continuar comprando spot. Aí, no caso de empresa pequena, é muito importante você envolver o cliente interno, porque ele tem uma noção muito... Porque, nesse caso, depende muito da empresa. Ou você envolve o planejamento, porque ou ele tem noção do volume, ou você envolve o cara da ferramentaria, o cara da manutenção, porque essas áreas vão ter uma noção muito maior do volume. E o volume é um fator muito importante do gerenciamento de categorias, né? Que uma vez você identificou o que você vai comprar, você precisa identificar uma estimativa de quanto você vai comprar, né? Então, essas duas coisas são mais importantes. E aí, o comprador, ele conhece o mercado, ele vai lá, mapeia o mercado, quem é o bom fornecedor, quem é o mau fornecedor, quem é o médio, que de repente tem um preço legal, mas vai me atender mais ou menos. E aí, fazendo esse mapeamento,
você vai lá, faz a oferta para o mercado. Isso que eu estou falando, você pode fazer em grande escala lá na matéria-prima, multinacional, e na pequena escala para o pequeno também. E aí você fecha, oferece aquele volume daquele parafuso durante um ano e fecha um pedido, fecha um contrato, ou pelo menos fecha uma promessa de compra durante um tempo. Sem dúvida, você pode fazer sim. Bacana. Ô, Rafael, isso aí é bacana, cara. Sabe por quê? Quando você pensa em gestão de categorias ou uma estratégia de compras, um strategic search dentro de um departamento de compras, talvez tem comprador que ele vai ficar meio receoso. Ele tá falando assim, tá juntando tá juntando vários itens aqui, vai fazer um contrato, vai dispensar o comprador, vai diminuir o quadro de funcionário. E na verdade não é isso, né, cara? É trazer o comprador para o lado estratégico, para sobrar mais tempo de Perfeito. realmente ele negociar aquilo que ele tem que negociar, né? Porque não cabe o comprador. Às vezes um comprador sênior, tá negociando para porca e arruela todo dia, a mesma porca e arruela, entendeu? Então, você montar essa gestão de categorias, montar uma tabela de preço, ou um acordo comercial, ou um contrato, o que seja, com aquele fornecedor, e você gerir a carteira daquele fornecedor, e sobrando mais tempo para você trabalhar em cima de grandes negociações que realmente dá resultado para a empresa, né? E a gente sabe como é que está o dia a dia das empresas hoje. Né? O pessoal para fazer, por exemplo, você deu um exemplo agora do comprador sênior. O comprador sênior ele é um pouco estratégico e ele é muito operacional por conta de como as empresas são. Você tem que colocar pedido para cacete, e aí você faz negociação, monta contrato e é estratégico. E assim, e aí você faz hora extra e tal. E aí, quando você implementa a gestão de categoria, você vai ser mais estratégico, mas a parte operacional não vai deixar de existir, porque vai ter um contrato implementado, você vai continuar emitindo pedidos e tal, mas vai ser menos, vai ser mais, né, focado ali, mas você vai ter que continuar fazendo follow-up, você vai ter que continuar medindo o SLA, o SLA do contrato, ou então fazendo follow-up de entregas. A parte operacional vai continuar existindo, né? Mas ao invés de, por exemplo, você vai ter uma rotina de muita hora extra, de muita cansativo só de operacional, você vai ter lá o seu, sei lá, 30, 40, 50% operacional, isso aí que você falou. O restante de estratégia, que você vai poder gerar saving, aí você vai ajudar a empresa, você vai crescer. Então, assim, vai ser, eu acho que é o ideal, né? Que todo comprador tenha essa mentalidade de gestor de categoria. Peguei o cocô na mão. Uhum. Bacana. A pequenininha chegou aqui de novo. Ô, Rafael, mas é isso aí mesmo que você falou. E outra, às vezes o comprador ele tá no dia a dia ali, só tirando pedido e negociando coisas pequenas, cai um negócio grande ali, mas ele tá tão sobrecarregado de negociar esporte que aquele negócio grande vai embora também e ali foi-se 10, 15, 20, 30 mil reais embora. Exato. Não é verdade? É isso aí, é isso mesmo. E, cara, e cada saving gerado, obviamente, tem que ser um saving inteligente, né? Também que, às vezes, é um saving que você está gerando para a empresa, mas também pode gerar algum problema de excesso de estoque e tal. Vai te sobrar tempo até para você fazer esse tipo de análise, né? Pensar em categorias que você não havia pensado, consultar clientes internos, trazer parceiros para poder... É o que a gente tinha falado ali para a Caru, né? Obviamente, as ideias vão sempre partir né, da área de compras, mas aí você vai sempre fazer uma reunião de tempos em tempos, você vai estar sempre checando com as outras áreas de operações. O que você me diz aí que a gente poderia ter economias, financeiro, área de segurança e meio ambiente, e assim por diante. Eu acho que é muito rico isso. Eu costumo dizer em todas as minhas lives, o comprador que não sabe o quanto que a empresa está pagando percentual de captação de recurso, ele não consegue nem iniciar uma negociação. Isso então aí. Ele tem que conhecer de financeiro, de controladoria, ele tem que conhecer de toda a área da empresa. Rafael, a gente tem só 1 minuto, cara, que pena. Eu queria ficar a noite toda falando com você aí, porque é enriquecedor as suas informações, cara. Mas muito obrigado mesmo. Pessoal,
pode entrar em contato por esse telefone aí que eu deixei aí fixado aí. Entre em contato, vamos conversar sobre os treinamentos, é bem bacana. Rafael, eu gosto de deixar sempre uma mensagem no final, depois as considerações finais são suas. Plantar é bom, colher é melhor, mas ambos exigem disposição, decisão e atitudes com honestidade. Perfeito. 30 segundos, Rafael. As considerações finais são suas. Posso copiar a sua? Perfeito. Não, é isso aí. Eu acho que, né, honestidade em primeiro lugar, não é tratar bem as pessoas, a palavra bonitinha do compliance, mas levar para a vida, respeitar todo mundo. Obrigado pela oportunidade, Antônio. Que isso, obrigado eu por você ter aceitado meu convite aí. Um abraço.